Em muitos olhos. Teocracia Slane, norte de Crossroads. Você não precisa fazer isso, você sabe Su. Lupus Egina disse enquanto colocava 2 xícaras de chá na mesa de campo rústica que a General Eyre estava usando. Quando Eyre tomou a dela, ela se sentou em frente à ala da amiga. Obrigado. Eyre disse enquanto tomava um gole, e colocava seu selo em um documento. Sim, eu sei, no entanto. Eu ordenei que essas pessoas saíssem. O mínimo que posso fazer é colocar meu selo no aviso de seu status atual. Você pode imaginar como suas famílias se sentiriam horríveis, sem nunca saber o que aconteceu com alguém que amavam. Eu tenho certeza de que eles nunca parariam de esperar que voltassem para casa. Eu não gostaria disso, e não vou infligir isso. Ela disse com firmeza. Lupus Egina encolheu os ombros. Se você diz. Ela disse, e pegou sua própria xícara, apoiou os pés no canto da mesa de Henry, e bebeu casualmente. Não me machuca em nada, eu acho, então faça o que quiser Su. Henry revirou os olhos. Lupu muitas vezes a obrigava a fazer isso. Desta vez, porém, ela largou o selo, e o documento, e olhou para a bela ruiva. Lupu, somos amigas, certo? Henry disse. Sim. Lupus Egina disse sem hesitação. Como você se sentiria se, digamos, eu morresse aqui? Ela perguntou à empregada. Os olhos de Lupus Egina ficaram dourados, e brilhantes, e duros como ferro. Isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. Mas, e se acontecesse? Eyre perguntou enfaticamente. Lupus Egina pousou calmamente o chá, e colocou as mãos sobre a barriga. Tudo bem. Ela disse com uma voz rara, e séria. Eyre inclinou a cabeça para o lado, e olhou para ela com expectativa. Lupus Egina olhou para ela em silêncio por um longo momento, e depois disse sem rodeios. Eu provavelmente me divertiria com isso. Eyre estava muito quieta. Lupus Egina não terminou de falar. Mas, eu sentiria muito a sua falta. Eu ficaria de luto por você. Eu pediria ao Lord Ains para trazê-la de volta se fosse possível, e se não fosse, eu cuidaria de Nemu, Kulderica, e Yennefer para você. Mas você realmente quer saber? Eu cuidaria dele primeiro. Lupus Egina olhou para ela com uma expressão calma no rosto. Eyre não tinha certeza se deveria ficar magoada, ofendida, comovida, confortada ou enojada. A resposta foi tão contraditória e absurda que ela não tinha ideia do que pensar de tudo isso. Uma complexa gama de emoções percorreu seu rosto. Você. Eyre começou a dizer, e Lupus Egina interrompeu. Não me entenda mal, eu gosto muito de você. Você é minha melhor amiga no mundo exterior, eu te protegeria mesmo que me dissessem que eu não preciso fazer isso. Mas eu sempre irei ser como meu Criador me moldou, e isso é gostar do sofrimento, mesmo, ou talvez especialmente, daqueles de quem gosto. Não sei por que ele me fez do jeito que sou, mas não posso ser diferente. Lupus Egina disse isso com calma e clareza, depois pegou novamente o chá, e voltou a beber. Eyre relaxou um pouco, sua explicação posterior foi estranha, mas compreensível. Entendo. Isso realmente explica muito, agora que você colocou dessa forma. Acho que posso te perdoar alguma felicidade orgástica estranha se você não tiver escolha, contanto que você sinta minha falta depois. E lá se vai outra frase que eu nunca imaginei dizer. Eyre disse, suspirou, e esfregou a testa. Lupu riu. Você não deveria fazer perguntas para as quais você realmente não quer respostas, é tudo culpa sua, você sabe Su. Seu sorriso era lupino enquanto ela falava. Embora no que diz respeito a cuidar de Yennefer primeiro, bem, talvez você, e eu deveria praticar primeiro para saber o que fazer, pelo que pude ouvir por aí, vocês dois já são especialistas Su. Lupus Egina começou a rir enquanto ele corava de um vermelho morango. Droga, Lupu! Fique bem longe da janela do meu quarto, então não preciso de proteção. Eyre disse com uma voz profundamente envergonhada. Lupus Egina ainda estava rindo quando Eyre pegou o próximo documento, e sua própria risada morreu. A empregada parou de rir ao ver o rosto de Eyre. O que? Ela perguntou. Eyre engoliu em seco. Esta é a mãe de Goa. Ela disse. Moira, certo? Lupus Egina perguntou. Eyre assentiu. Sim, Moira, ela. Ela foi uma das voluntárias para liderar o exército de Boabdil para longe da cidade de Icari. Você não sabia? Lupus Egina perguntou surpresa. Eyre balançou a cabeça.
Não, deixei nas mãos das equipes aceitar voluntários, os nomes não precisavam vir até mim, apenas os números para ter certeza de que tínhamos o suficiente. Eu não sabia que ela iria se oferecer para isso, o que diabos ela estava pensando? Henry quase gritou, e jogou a xícara no chão, quebrando-a. Ela tem um filho, droga. Ela é seu único responsável vivo. O que ele deveria fazer agora? A voz de Henry se transformou em um grito, e ela bateu com o punho na mesa, então se levantou, colocou a mão sobre a testa, e deu as costas para Lupuzegina enquanto se afastava da mesa. Ela começou a andar. Ela estava tentando honrar uma dívida com o rei feiticeiro. Lupuzegina disse com firmeza. Ela fez isso sendo voluntária aqui, ela não tinha que assumir uma maldita missão suicida. Henry retrucou. Lupuzegina ficou estranhamente quieta. Calma, Henry. Ela disse depois de um momento. Morrer pela causa de um ser supremo é a forma mais nobre e honrosa de terminar uma vida. Seu tom era sério, até corretivo. Então a honra tem suas vítimas, vítimas que não deveriam ser. Henry respondeu. Lupus ficou quieta quando viu a dor no rosto de Henry, e deixou-a continuar. Você não entende, Lupu. Você sabe que se isso acontecesse, eu morreria por isso assim como você. Eu acredito nele, devo tudo a ele é o único rei, ou Deus, que eu já vi que vale a pena morrer por. Henry disse suavemente, e a expressão de Lupuzegina relaxou um pouco, mas Henry continuou. Você sabe o que aconteceu conosco, mas você não estava lá. Minha mãe e meu pai morreram salvando Nemu, e nós fugimos. Você sabe como o rei feiticeiro nos salvou. Somos sempre gratos por isso. Mas depois, você sabe o que aconteceu conosco depois? Ela perguntou em voz baixa. Não. Lupuzegina respondeu, ela terminou o chá, e pousou a xícara. Nemu sabia que nossos pais haviam morrido, e então, bem, eu tive que me tornar sua mãe, e seu pai. Eu fazia parte de uma família de 4 pessoas, era filha, e irmã, então se tornou uma família de 2, e eu tinha que ser mãe, pai, e irmã, e todos os dias durante meses, Nemu chamava, ou procurava, por nossa mãe e pai. Ela os viu morrer lutando para nos salvar, mas ela ainda não conseguia realmente entender o que aconteceu. Go é estranho, muito diferente dela. Mas ele ainda é apenas um menino, e sua mãe era tudo que ele tinha. Ele não tem tios, ele não tem tias. Ele não tem irmãs ou irmãos, então agora o que acontece com ele? Ele perguntou. Ele foi abençoado pelo rei feiticeiro, ele será cuidado. Ele não acabará em um buraco em algum lugar como Kuderica, e ninguém terá dificuldade para cuidar dele como você fez com Nemu. E ele terá o corpo mais poderoso, perigoso, educado, inteligente, sábio e atencioso de pseudo-tias e tios lutando para cuidar dele pelo resto de sua vida. Ele causou um grande rebuliço pelo que ouvi. Então se sinta mal se quiser, não vou dizer que você está errada, mas não se preocupe com o futuro dele, ok? Ela sorriu um pouco tranquilizadora para Henry. A grande matriarca se acalmou, e sentou-se novamente, selou o documento a ser enviado para casa, e depois olhou para Lupuzegina. Prefiro que ele não tenha que esperar semanas para descobrir isso, você pode. Você pode me fazer um favor, e enviar uma mensagem de volta. Enviarei o aviso oficial com os outros, mas o mínimo que posso fazer é pedir um pouco mais para ele. Claro, farei isso agora. Posso adivinhar onde ele provavelmente está, Su? Lupuzegina disse. Arvintar. Jirkniv desabou sobre a esposa quando terminaram juntos. Jinx, você me deve um pouco de vinho. Ela disse com uma risada enquanto seus seios pressionavam contra o peito dele. Ele riu por sua vez. Não daqui de baixo, eu não consigo me levantar. Ele respondeu, e ela saiu de cima dele. Ele se levantou, e se espreguiçou, depois foi até o carrinho próximo, e serviu uma taça para cada um, devolveu a garrafa de vinho ao carrinho, depois voltou para a cama, e entregou uma taça para ela. Ela sentou-se contra a cabeceira da cama, sem se preocupar em cobrir nada. Obrigada. Ela disse, e tomou um gole. Então, você realmente acha que esta guerra está prestes a mudar? Ela perguntou. Eu acho. Ele disse. A teocracia Slane tem derramado sangue por toda parte, e não só eles não têm nada para mostrar além de mais inimigos, mas também estão perdendo aliados, e terras.
A boa notícia em tudo isso é que tivemos um desempenho excepcionalmente bom, alcançamos todos os objetivos com perdas mínimas, e desempenhamos nosso papel ao máximo, como os aliados mais antigos e eficazes do Rei Feiticeiro. Eu realmente espero que tiremos muito proveito disso para nosso povo. Ela enrolou o cabelo em um dedo, pensativa. E o sínodo depois que tudo isso acabar? Ela perguntou. Se os sacerdotes do império não concordarem depois de tudo o que aconteceu, então seria uma verdadeira vergonha se, depois de tudo, os templos do Império Baharut votassem em maior número contra a deificação de Nosso Senhor. Isso fez com que o imperador Jirknif ficasse em silêncio por um momento. Sua mente disparou. Esse é um bom ponto. Eu sei que temos os sacerdotes mais graduados do nosso lado, mas eles não podem comandar os templos do Império mais do que eu. Ele disse desconfortavelmente. Então, o que fazemos para garantir que as coisas corram como queremos? Ela perguntou. Bem, para começar, precisamos saber onde estão as coisas, então começamos a pesquisar o Império, descobrir onde reside o sentimento anti-morto-vivo mais forte. Se houver muito, começaremos a bombear informações positivas, e a enviar trabalhadores mortos-vivos para essas áreas para deixar as pessoas confortáveis. Ele disse quando as ideias começaram a surgir em sua cabeça. Isso pode ser um tanto eficaz. Ela disse enquanto terminava o copo, e o oferecia para ele reabastecer. Ele encheu ambos, e devolveu para ela. Mas talvez devêssemos pensar em nos livrar de alguns dos padres mais barulhentos e hostis. Pessoas morrem todos os dias, e se alguns dos que estão do lado errado disso desaparecerem? Ela deu de ombros. Bem, como eu disse, pessoas morrem todos os dias. Sabe? Disse ele. Muitas vezes me pergunto, se todas as lápides tivessem apenas os fatos, sob a causa da morte, quantas teriam a frase morreu por ser um inconveniente para os poderosos? Ela riu. Muitos em algumas épocas, insuficientes em outras. Não que eu me importe com isso em princípio, mas é um pouco óbvio, não é? Ele perguntou. E se as pessoas seguirem um padrão, bem, isso poderá causar problemas para Sua Majestade no futuro, e não quero ser responsável por isso. Ele disse, e eles balançaram vigorosamente a cabeça. É claro que algumas coisas são mais arriscadas do que outras, uma vez que identificamos os padres que provavelmente votariam contra a sua deificação, temos opções. Os padres seniores que estão do nosso lado podem enviá-los para a linha de frente, depois de Restize cair. Tenho certeza que nossos soldados irão todos para o sul para enfrentar a teocracia Slane. Se eles estiverem na frente, serão expostos aos benefícios de seu governo, e alguns podem mudar de ideia, e aqueles que não o fazem, bem, é uma guerra, e nesses casos, muitas pessoas morrem todos os dias. É fácil deixar a guerra fazer o trabalho por nós. Ele disse. É por isso que eu te amo. Ela disse com um sorriso, terminou o copo, e o colocou de lado. Seus braços e pernas se abriram para ele mais uma vez enquanto ele terminava seu copo, e o colocava na mesa também. Volte para a cama, se você conseguir. Ela disse maliciosamente. E é por isso que eu também te amo. Ele disse maliciosamente, e subiu em cima dela novamente, seus lábios fechados para se beijar enquanto seus braços e pernas se entrelaçavam mais uma vez. Vila dos Homens Lagartos. Cruz Lulu estava feliz, sentia falta do marido. Mas eles ainda podiam trocar cartas, e ela estava gostando do processo de escrever outra. Querido marido, já se passaram meses desde a última vez que te vi, embora esteja grata por suas muitas cartas, é do seu abraço que mais sinto falta. Nosso filho está bem, saudável, forte. Ele sempre pergunta sobre você, e eu sempre digo a ele que você está fora, deixando-o mais seguro, criando um mundo melhor para ele. Estou muito orgulhosa de tudo o que vocês fizeram, e de tudo o que continuam a fazer, e é claro que também estou fazendo o meu melhor pela aldeia. A estrada está concluída agora, podemos viajar em terra firme para as montanhas dos anões, ou para Irrantel, ou mesmo para o Império, sem molhar os pés. Os trabalhadores com a Goa fizeram um trabalho maravilhoso, assim como os engenheiros anões. Entre os dois, o trabalho morto-vivo do Rei Feiticeiro, e o nosso próprio conhecimento local da ecologia, não só temos agora rotas fáceis para as áreas comerciais mais importantes num raio de quilômetros, como também as pessoas as estão a utilizar.
Vemos novos comerciantes o tempo todo, e pequenas áreas de parada são criadas a cada 30 quilômetros. Os jovens que são demasiado jovens para lutar, mas têm idade suficiente para trabalhar, têm estado a administrá-los, e estamos a estabelecer explorações piscícolas, e pequenas estufas como aquelas indicadas nesses livros em todos eles. Dessa forma podemos alimentar, abrigar e lucrar com viajantes de todo o mundo. Talvez o mais importante seja que as grandes pescarias estão tendo um desempenho incrível, sua invenção pode ter mudado o nosso mundo, mas com as melhorias no conhecimento do reino feiticeiro, elas estão se saindo ainda melhor. Os métodos de elevação do solo permitiram-nos construir ainda mais, e as áreas de piscinas mais profundas duplicaram como novas áreas para pisciculturas adicionais. Você pode estar por aí lutando para mudar o mundo, mas o mundo para o qual você está voltando para casa já está mudando. Eu sei que você ficará orgulhoso de tudo que conquistamos enquanto você esteve fora, e mal posso esperar para te mostrar, não só isso, mas o quanto senti sua falta. Sua na guerra, e na paz. Abraços, Lulu. Sede da guilda, Irrantel. Ainzash estava feliz. Na verdade, pode-se dizer que ele estava muito feliz, e isso só crescia ainda mais à medida que os anos de governo do rei feiticeiro continuavam. Ele tinha equipes multirraciais de aventureiros que compensavam as fraquezas uns dos outros. Ele não tinha visto uma grande equipe de alto potencial morrer antes de chegar nele. Bem, desde que a masmorra de treinamento começou a ser usada em tempo integral, e o equipamento amplamente melhorado foi distribuído para equipes com um nível de habilidade apropriado. Os dias do antigo sistema aumentando o potencial, e cuspindo-o acabaram, a maior parte da guilda estava vazia no momento, muitas equipes foram contratadas para servir no reino sagrado de Roble para proteger as pessoas da violência de fanáticos religiosos e houve algumas baixas, mas mesmo assim, foram muito poucas, e nenhuma veio da sua guilda. As baixas entre os aventureiros vieram daqueles contratados pelo antigo sistema de Restize. O sistema que Sua Majestade havia derivado estava provando ser muito superior aos trancos e barrancos, e agora que seus sonhos estavam todos se tornando realidade, eles tinham, para usar as palavras que ele havia gravado em seu coração por Sua própria Majestade anos e anos atrás, tornar-se aventureiros. Agora ele tinha uma nova tarefa, precisava selecionar algumas equipes para expedições, e não poderia estar mais feliz com isso. Várias equipes irão para o sul, além da terra dos elfos, para explorar as regiões montanhosas, e além. Uma equipe que irá para o extremo oeste, além das fronteiras do Império Baharut, para explorar as montanhas, e atuar como representantes da aliança da cidade-estado de Carnazus. Talvez o mais emocionante seja uma equipe ir ao Império sob a Pedra, para explorar um abismo desconhecido que exalava magia e mistério, e duas equipes para embarcar no grande mar, e navegar rumo ao desconhecido. Todas as expedições estavam sendo totalmente financiadas pelo próprio rei feiticeiro. Cada expedição seria assegurada para que qualquer membro de qualquer equipe que morresse deixasse para trás riqueza suficiente para que não apenas fossem devidamente homenageados, mas que quaisquer cônjuges, ou filhos, sobreviventes não apenas evitassem ser deixados na pobreza, mas também poderiam viver ricamente pelo resto de seus dias. Este foi um enorme incentivo por si só, além da promessa de equipamentos customizados feitos especialmente para as equipes que aceitaram os trabalhos. O que tornou tudo ainda mais emocionante foi que o rei feiticeiro havia fornecido os projetos para navios que poderiam realizar viagens que duravam vários meses, o que fazia com que viagens impossíveis parecessem quase trivialmente fáceis, se é que havia de fato alguma coisa lá fora além de um mar sem fim. Sim, Ainzash estava feliz além das palavras, e mesmo com todas as notícias de guerra e conflitos que chegaram através de sua guilda, ele tinha todos os motivos para estar otimista em relação ao amanhã. Ele olhou para a pilha de documentos de candidatos voluntários para aquelas primeiras grandes expedições, e começou a folheá-los, enquanto colocava seu selo de aprovação no pedido de escuridão para visitar o abismo. Tudo o que conseguia pensar era: sim, é uma época maravilhosa para se estar vivo.